Olá, paz e bem, que a paz de Cristo estejam com todos vocês. Olá, eu me chamo Márcio Vinícius, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo há 20 e poucos anos atrás. Vamos colocar assim como 25 anos atrás, né? As minhas visões que eu tive durante muito tempo e continuo tendo, mas essas visões eram reais. E eu gostaria assim de trazer para vocês tudo aquilo que aconteceu comigo no ano de 99, 2000, né? Vou colocar assim, minhas batalhas espirituais. E outras vezes eu postei um vídeo ou outro falando sobre isso, mas não tinha a maturidade o bastante para compreender e entender sobre as minhas visões, sobre as minhas batalhas. E hoje, né, buscando sempre o discernimento, buscando sempre o conhecimento em Deus, eu vou partilhar de modo que você, meu irmão, minha irmã, entenda o que nos espera, o que Deus quer de nós. Então eu começo a falar sobre a minha primeira visão, a minha primeira batalha que eu tive na minha vida com o inimigo. Sim, o inimigo, o diabo, que nós todos conhecemos. Ele, por sua vez, uma vez ele se aproximou, né, de mim. Eu estava na rua na época, eu morava no centro de Manaus e eu sempre saía à noite com alguns amigos, mas nesse dia foi um dia especial. Eu estava nessa rua, né? E eu acabei me afastando um pouco dos meus amigos, acabei sentando em um lugar e fiquei olhando para frente, né? Para o céu, para o nada. E de repente sentou uma pessoa do meu lado. Essa pessoa veio e sentou ao meu lado. Só que ela tinha uma presença diferente de uma pessoa normal. Ela sentou, olhou e ficou me observando. O que aconteceu nesse momento foi o extraordinário, né? Os meus olhos se abriram e viram algo acontecer bem na minha frente. Como assim? Como se fosse um desafio, como se ele estivesse me desafiando a um jogo, a uma adivinhação. E somente eu conseguia ver naquele momento o que estava acontecendo. E eu tinha que adivinhar aonde eu deveria tocar, aonde eu deveria tocar. E eu toquei, porque o Espírito falava comigo. O Espírito dizia: toca aqui, toca ali. E eu tocava. No final, a cada toque, eu vencia aquela adivinhação, aquele jogo. E foi que acabei, né, a vencer. Então, quando eu venci, ele se levantou,
o que estava ao meu lado, né, era um senhor de aparência que eu nunca conheci, e eu olhei e ele se levantou e foi andando. Aí tinha tipo uma escada onde eu estava, né, a uma certa distância. Ele desceu essa escada e sumiu, né? Eu fui olhar e não estava mais lá. Mas só que não se deu só naquele dia, né? Não aconteceu só naquele dia. Aconteceu várias e várias vezes. Como assim várias e várias vezes? A cada vez que eu ia naquela rua ou em outros lugares, às vezes eu ia sendo levado sozinho, né, a certos lugares onde eu morava. Na época tinha muitos terrenos abandonados e eu ia nesses terrenos só, às vezes com os amigos mais separado. E, e às vezes era de manhã, claramente, né? Eu ficava parado em um certo lugar e olhava e eu tinha essas visões. Eu tinha essa visão do extraordinário e se abria como se eu conseguisse ver claramente como eu vejo eu mesmo aqui falando. E de todas as visões, de todas as os jogos e adivinhações, um certo dia era noite e eu fui conduzido pelo Espírito até um terreno. Na época era bem grande. Eu entrei nesse terreno e fiquei lá e olhava para frente. Quando eu olhei para frente, algo aconteceu, como se, como eu posso dizer, se criou-se umas, como se fossem umas colunas de água, né? De ar e água. E o Espírito disse: vai até lá, segue. E eu fui. E eu andei até aquelas colunas de água. Eu passei por entre elas. E eu tinha que fazer uma única coisa: saber em qual daquelas colunas era a correta, era a certa, em que eu deveria adivinhar. E eu toquei numa, toquei na outra. Quando eu me deparei, olhei para cima e uma delas se rasgou. Um pequeno rasgo, tipo se me desse um sinal de que aquela coluna era a certa. Então eu toquei nela e disse e toquei e fiz o sinal de que aquela coluna era a coluna certa. E daquela coluna saiu algumas pessoas, né? E ouvi ao longe o sino tocar bem forte. E também cessou as colunas. Elas se dissolveram, desapareceram da minha frente. E olhei novamente para o céu e vi o meu nome sendo escrito, bem grande, Vinícius. E depois de todas essas batalhas, uma coisa aconteceu. Eu estava dormindo em casa, eu não me lembro ao certo se era dia ou se era noite. Só que esse sonho me levou até o mais alto dos céus. Eu vi claramente o céu como o dia hoje. Hoje está bem bonito o dia, né? Nuvens, claridade. O Senhor me levou até o céu, até o mais alto dos céus. E eu vi claramente o braço dele, segurando um cajado. E ele abriu os céus
Abriu-se os céus bem na minha frente. Ele abriu, erguendo o seu braço direito com um cajado. O que eu vi, meus irmãos, vai deixar algumas pessoas céticas e outras, né, dizendo que não, é impossível, que eu já deveria estar morto ao vê-lo. Mas sim, revelo aqui para vocês que o Senhor Jesus me revelou o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O seu rosto, a sua forma, como ele é exatamente. E aqui eu estou falando claramente, não é mentira, não é para que eu possa receber as curtidas, né? Como o pessoal fala, para ser reconhecido, mas para dar testemunho daquilo que eu vi. É aqui que eu estou, para dar testemunho. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, o Deus, aquele Deus, ele é grande e poderoso e é capaz de fazer coisas extraordinárias, tanto na minha vida como na sua vida. O próprio Senhor nos diz que Deus é maior que ele. Quando Deus se revela através de Jesus e ele diz que ele é maior do que ele, o que vem na sua mente, como Deus é, como é a forma de Deus. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda não acabou, porque as minhas visões, as minhas batalhas estavam começando também. Ainda tinha muitas pela frente. E Deus foi me revelando cada dia como Ele é, o que Ele queria de mim, o que me esperava do meu futuro. Eu me vi a mim mesmo, meus irmãos, que eu estou aqui também falando para vocês. Eu me vi, Ele me fez ver a mim mesmo, o meu futuro, como eu seria. Eu me vi me vestindo como um guerreiro, com uma couraça na cabeça, uma roupa branca e não sei o nome dizer, mas um bracelete nos braços de ouro. E eu subia numa biga com 2 cavalos brancos na minha frente, como se eu fosse para a batalha naquele grande dia. Mas seria uma batalha diferente. Não seria uma batalha como aquela que já era profetizado, mas uma única batalha contra um único inimigo. E seria por nós. E seria por nós essa batalha. E o que me fez perdê-la, o que me fez cair como ser humano, como pessoa, foi quando eu decidi ir à presença do Senhor sem ser chamado. Quando você vai a um lugar sem ser chamado, principalmente por aquele que é o Senhor, você acaba perdendo aquilo que Ele lhe deu de graça, com amor,
os seus planos. E eu fui e vi claramente o Senhor que se frustrou. Deus não se frustra, mas eu vi a tristeza de Deus indo junto com ele quando ele me viu lá. E foi naquele momento que eu percebi, meus irmãos, o que eu tinha feito. E eu disse, eu fui ingênuo, Senhor, ao vir aqui. Eu digo a vocês, meus irmãos, que o Senhor ainda não desistiu de mim, não me deixou desamparado. Mesmo com tudo o que aconteceu, Deus não me deixou sozinho, Ele continuou comigo em tudo, em toda a minha vida. Depois daí, o Senhor continuou me mostrando, me dando visões do mundo, de tudo, até mesmo da pandemia. Eu vi algumas ruas onde eu morava ainda no centro, algumas ruas vazias, tipo, me mostrando como ia acontecer naquele tempo. Mas eu não tinha discernimento e maturidade para isso. Agora que eu estou dizendo para você, creia, meu irmão. O Senhor continua me mostrando o que está por vir. O inimigo cada vez mais está persuadindo os poderosos. E eu creio que ele já está no meio de nós, o anticristo, e está persuadindo os poderosos para o seu plano, que é destruir a cada um de nós. Mas, como eu disse, Deus é maior. Deus é maior do que aquele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo é conforme o Senhor planejou, não como nós planejamos. Muitas das vezes nós planejamos muito, mas quem dá a última palavra é Ele que decide o que vai ser feito. Nós esperamos muito das pessoas, esperamos que ela nos dê algo que precisa ser mudado em nossa vida, mas é Deus que muda a nossa vida. E eu digo, meus irmãos, digo a vocês que Deus é maior que tudo aquilo que você está passando nesse momento. Tudo tem um tempo para cada coisa. Não se apresse, tenha calma, ore, fique vigilante,